começar a compreender um ao outro. Tem que compreender o que se passa. Porque eu sei que tu tem tuas lutas, as tuas batalhas, mas cada um de nós não pode ir para a igreja para resolver somente os nossos problemas. A gente tem que analisar em conjunto e ver como nós conseguimos resolver os nossos problemas. Você está entendendo? Eu tenho o meu, ele tem o dele, ela tem o dele. Como que nós vamos vencer essa batalha? Eu sou de comum favor que a igreja converse mais, né? Sobre as batalhas que estão passando. Converse mais, se reúne num círculo de oração, que é a coisa mais importante. Nós vamos orar hoje pelo quê? Eu estou passando por isso. Eu quero que ore por isso. Eu quero que ore por isso. E a igreja conversar. Para os irmãos entender qual que são a luta um do outro. Porque muitas das vezes acontece briga, batalha, luta. A igreja divide, a obra divide. É porque os irmãos não estão em comunhão. Porque está cada um pensando no seu problema. E aí ele não escuta o outro, ou nem pensa no outro, não vê a dificuldade do outro. Eles não veem o contexto do outro e aí acaba o quê? Tendo brigas de farpa, ao invés de se unir. Porque problemas e dificuldades todos nós temos. Todos nós vamos passar. Só que imagina se todos nós unidos, 37 pessoas, vamos se unir e vamos nos ajudar a resolver as nossas dificuldades. Eu acredito que se a igreja pensasse dessa maneira, se a igreja pensasse em comunhão, pensasse em conjunto, não pensasse em uma cabeça só, pensasse como um corpo de Cristo, a igreja ia avançar muito mais, meus irmãos. Porque parou para analisar, não vai ser também todos que vão estar tristes ao mesmo tempo. Eu tenho certeza, nós estamos em 37, 40 pessoas na live. Tem pessoas que hoje estão transbordando de alegria, de felicidade. E às vezes, de tu contar a tua bênção, a tua felicidade, traz esperança para aquele que está caído. Então, eu acho que falta mais da igreja conversar. Olha, eu recebi vitória no meu casamento. Eu recebi vitória. Eu recebi vitória na minha causa na justiça. Eu recebi vitória no meu emprego. Eu recebi, Deus está me abençoando. Deus me deu dom. Ontem eu evangelizei, foi bênção. Eu estou na luta, eu quero aprender a evangelizar. Então, se a igreja entendesse isso e tivesse essa comunhão, e é isso que eu luto, que eu brigo, para que a igreja tenha comunhão, se entendesse, a gente ia estar muito melhor do que nós estamos hoje. Mas hoje é cada um no seu ideal. Eu vou sair da igreja porque eu não concordo com isso. Eu vou sair da igreja porque eu não concordo com isso. Eu vou sair da igreja por causa disso. Eu vou sair disso. Mas peraí, a igreja está pregando a verdade? Tá. A igreja está ensinando a doutrina? Tá. Opa, o pastor está em pecado? Não. Por que eu vou sair da igreja? Só porque eu não concordo com isso? Que o culto terminou às 10, que o culto terminou às 12. Então, por poucas coisas, o inimigo tem tirado pessoas da igreja e te levado para outras comunhão, ou te tirado do propósito que é a igreja. A igreja é um local onde vai vir pessoas cheias de problemas para nós se unirmos e resolvermos os problemas. Para analisar. Tem um irmãozinho na igreja que não tem o que comer. Se nós se juntarmos 40 pessoas aqui e ajudarmos com 100, com 50 reais, que não vai deixar nós mais pobres ou mais ricos, nós conseguimos ajudar um irmão que está passando necessidade. Se a igreja pensasse dessa maneira, mas muitas das vezes a gente olha somente para aquilo que está acontecendo ali naquele momento. Olha lá, o irmão está em pecado. Por exemplo, olha só. A gente sabe que camisa de desenho, isso, aquilo, é pecado. Mickey, isso, aquilo, tudo, é de demônio. Só que eu posso chegar numa pessoa que está recém se convertendo, vindo com as crianças dela para a igreja. A irmã já passa dificuldade, as roupas são doadas, as roupas são ganhadas. Eu obrigar ela e começar a falar que aquilo é demônio, que aquilo é demônio. Falta de sabedoria da igreja, é isso que está faltando. Opa, peraí, eu vou ver se eu tenho. Qual é a condição da irmã? Será que aquela irmã lá está usando aquela saia ali, mas aquela saia lá não é a única que ela tem? Será que ela ainda está assim porque eu vi ela desse jeito? Será que ela não é a única? Ela não está se convertendo agora? Será que a irmã não está precisando de mais saia? Vamos juntar, vamos ver. Será que não está precisando de um sapato novo? Será que não está precisando de um terno? Opa, por que o irmão está assim? O irmão está muito revoltado. O irmão está muito irado. Mas o que está se passando na vida daquele irmão? Irmão, vamos conversar. O que está se passando com vocês? Jesus tinha diálogo com seus discípulos. Jesus tinha diálogo com a igreja. Jesus nos ensinou a fazer igreja, juntamente com seus discípulos. Mas a gente não aprende isso. A gente acha que a igreja é só abril, primeira parte, pregação, a paz do Senhor Jesus e até o culto de libertação. Aí o culto de libertação vem, ora todo mundo e vai embora. A gente entrou num sistema. A gente entrou num sistema religioso onde é tudo robótico, onde todo culto é igual, onde toda adoração é igual, mas a gente está ali cheio de problemas e dificuldades para resolver do dia a dia, que muitas das vezes a igreja não se tem um modo comum. A igreja tem que ter sim a comunhão. O culto litúrgico tem que ter a liturgia dessa maneira, dessa forma. Mas a igreja não é só 2 horas. A igreja não é somente as pregações. A igreja não é a igreja, é a comunhão. A igreja ela é fora. E que bênção seria se nós pudéssemos trabalhar junto. Que bênção seria se nós pudéssemos
almoçar juntos, conviver juntos e fazer a obra de Deus junto. Imagina que bênção você poder trabalhar com pessoas que são da tua igreja. Imagina que bênção ter uma empresa com pessoas da sua igreja, vocês ali louvando a Deus. Imagina que bênção você poder conviver com os teus irmãos, conviver e ainda congregar com os teus irmãos. Mudaria muito, e a igreja está faltando disso. A igreja está faltando dessa convivência, dessa cumplicidade, desse dia a dia. E é isso que o Espírito Santo pode. Só que um problema é que os irmãos não estão nem conseguindo conviver 2 horas dentro da igreja. Hoje, alguém prega, está pregando para mim, está se levantando contra mim. Essa revelação não é de Deus. É muita guerra, muita luta em pouco tempo de comunhão. Então nós temos que entender, olha, o irmão tem as dificuldades dele, eu tenho as minhas. Eu tenho que entender, eu tenho que compreender, a gente tem que compreender uns aos outros. E estou aborrecido, mas amém. O amor tudo suporta. Eu tenho que pegar, em nome do Senhor Jesus, esse amor aí, que tudo suporta, esse é o verdadeiro amor. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Então eu tenho que orar pelos que me maldizem, eu tenho que orar pelo irmão lá que está em pecado, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que ajudar ele, eu tenho que orar para que Deus trabalhe. Então nós temos que pensar nisso. É meu irmão que está ali comigo. Irmãos, não adianta de nada nós ir lá fora, evangelizar, dar comida para os mendigos, ajudar todo mundo lá fora, mas matando as almas dentro da igreja. Não adianta de nada a gente querer pegar microfone, mostrar que é homem de Deus, só que quando as pessoas estão ali dentro, a gente não tem essa comunhão. Então, é por isso que muitos estão lá na rua, estão lá fora, porque quando vão para a igreja, é até pior. Muitas pessoas estão na rua lá e dizem, olha, quando eu ia na igreja acontecia isso, quando eu ia na igreja acontecia aquilo. Então nós temos que sair desse sistema religioso e voltar para a igreja verdadeira de Cristo. A igreja, ela não é 4 paredes, a igreja é a comunhão. E a comunhão não se faz só em 2 horas. A comunhão é a comunhão do Espírito Santo. Começa a pensar a igreja como comunhão. Começa a pensar a igreja como num parâmetro total. Não pense em igreja como você só, ou como 1, 2. Porque aí vai acabar as brigas que acontecem dentro da igreja. Porque eu sou pastor, meus irmãos. E muitas das vezes, as pessoas falam, por que tu exortou ela e me exortou e não exorta ela? A gente tem que entender que tem pessoas que estão se convertendo agora e elas não estão aptas ainda. E Deus está trabalhando para que ela venha largar a sensualidade, a vaidade, para que ela venha largar as coisas do mundo. E tu já está há 5, 6 anos e Deus já te libertou disso. Então, espera o processo, porque tu teve o teu processo de libertação. Tu não largou nada do dia para a noite. Quantas das vezes, e muitas das vezes, tu ainda faz coisas que desagradam a Deus. Então, se aquela pessoa tem esse processo, você tem que respeitar o processo daqueles que estão entrando, que são novos, que são jovens na fé, que são os neófitos na fé, que eles não entendem. Então, nós, como pastor, a gente tem que falar num âmbito geral. Muitas pessoas, meus amados irmãos, me criticaram, falaram mal de mim, se levantaram mal de mim, dizendo porque, olha, o pastor Diego vive falando que não pode ver live lá, não pode ver live aqui, que isso, aquilo. Eu nunca falei isso. Mas eu sempre falei para os irmãos filtrar isso que nem eu falei, filtrar aquilo que está vendo. E aí pessoas se levantaram contra mim, fazendo live dizendo, olha, o Espírito Santo de Deus vai nos avisar quando eu não vou, o canal que eu posso assistir, o Espírito Santo de Deus vai me mostrar quando eu estou demais no celular. Mas olha só, meus amados irmãos, glória a Deus se o Espírito Santo de Deus te avisa. Mas aqui tem pessoas que estão começando agora também. E eu não estou falando só para ti, eu estou falando num âmbito geral. Então, isso eu sei com quem eu estou falando, eu sei o que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, que nem tem nosso irmão William que está iniciando, que vê as pessoas sendo usadas, quer ser usado na igreja dele, mas eu já tenho pessoas que já são usadas aqui na presença de Deus. O Obreiro Cláudio, irmão Leandro, irmão Marco. Será que não vale a pena a gente explicar, parar um tempo para explicar para o nosso irmão ali, explicar, ó, irmão William, é assim, é assim, é assim? Mas aí o Obreiro Cláudio vai entender, ó, é isso mesmo, tem que explicar pro varão, porque o varão tá iniciando ali, tá querendo ser usado, tá lá A gente tem que entender que nós somos igreja que vivemos num contexto geral. Jesus Cristo, quando tem que pregar para um, ele prega para um, mas ele prega também para a multidão. E quando ele prega para a multidão, ele prega num contexto geral. E até os discípulos perguntaram para ele, por que para eles você prega dessa maneira? E para nós que estamos aqui contigo, tu revela os mistérios do reino dos céus. Ele disse, por que tu prega para eles por parábolas? Os discípulos perceberam que a pregação de Jesus era diferente, porque tinha pessoas que ainda não conheciam Jesus. Tinham pessoas que não estavam próximas de Jesus. Mas tinha aqueles que estavam dentro, próximo de Jesus. E o próprio Jesus disse, a eles eu prego para que ouçam e não entendam. Mas para vós, eu prego os mistérios do reino dos céus. Vocês perceberam que Jesus Cristo ele pregava para que eles ouvissem e não entendessem, para que eles olhassem, mas não enxergassem. Vocês pararam para analisar
Se você for analisar o que Jesus está falando, Jesus estava pregando para que eles não entendessem. Jesus não queria que eles entendessem. Por que Jesus fez isso? Jesus pregou para que eles não entendessem, porque quando alguém fala algo que você não entende, o que você vai fazer? Se eu pregar algo que você não entendeu, você vai tentar buscar mais informação daquilo. Você vai começar a se interessar mais. Você, opa, peraí, eu não entendi. O que é isso? E por isso que Jesus pregava dessa sabedoria. Porque aqueles que estavam interessados iam um pouco a mais. E os discípulos, eles queriam mais. Eles queriam mais. E aí depois Jesus Cristo, mesmo de ter pregado uma vez, ele ia lá e pregava novamente. Olha, eu preguei essa parábola por isso. Eu preguei por isso. Imagina, os discípulos ainda queriam saber, opa, peraí, tem mais mistério disso daí que tu falou. Ele disse, olha, eu vou pegar para vocês sobre a semente que caiu no meio dos pedregais, é isso, é aquilo, é aquilo. Então vocês estão entendendo por que Jesus Cristo pregava em parábola? Porque em parábola deixava dúvida. E aquele que se interessar mais, aquele que quiser buscar mais, vai conhecer o mistério do reino dos céus. Semelhantemente é no dia de hoje. Aquele que escuta a palavra de Deus só por ouvir, aquele que escuta a palavra de Deus, entra aqui e sai por ali dentro da igreja, essa pessoa aí, Jesus está lá pregando em parábola. Mas aquele que quer saber mesmo dos mistérios do reino dos céus, ele vai ler de novo a palavra, consulta em casa, ele medita naquela palavra, ele se alimenta daquela palavra, ele vive aquela palavra, e aí o reino dos céus vai revelando para eles. É por isso que quando nós iniciamos numa igreja de porta larga. E aí depois o Espírito Santo de Deus vai nos inquietando a conhecer mais. Depois o Espírito Santo de Deus vai me comentar, por que aquela irmã anda assim? E por que na minha igreja anda assim? Opa, peraí. Por que as irmãs lá se vestem assim? Meu Deus, por que ele foi usado dessa maneira? Meu Deus, olha só essa palavra. Por que ele está pregando sobre o arrependimento e lá na minha igreja só pregam bênção? Meu Deus, essa mensagem é forte. Falou no meu coração. Eu quero ir lá mais vezes, eu quero escutar mais essa mensagem. E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e os mistérios vão acontecendo na vida da pessoa. Aí o reino começa a ser revelado. Aí o reino dos céus começa a ser revelado. Porque nenhum de nós, nem eu, nem tu, ninguém que está aqui me ouvindo, foi para a igreja, para o reino dos céus. Ninguém foi para a igreja para se salvar. Foi porque estava com problema no casamento, foi porque estava endividado, foi porque estava desempregado, eu fui porque estava com depressão, eu fui porque eu queria tirar a vida, eu nem sabia que existia o céu, nem queria céu, eu nem queria. Aí Deus lá me revelou os mistérios do céu, nos revelou o reino. Vocês pararam para analisar? É assim, ninguém busca Jesus porque quer o céu. É por isso que é tão difícil pregar a verdade diretamente. É por isso que é tão difícil a gente pregar que tem que se arrepender, que está chegando o reino dos céus. As pessoas do mundo nem sabem o que a gente está falando. Eles nem acreditam que Jesus está voltando a tempo. Por quê? Porque eles não conhecem os mistérios de Deus. Para eles é parábola, para eles é história, para eles é historinha que estão contando desde que a avó. Só que para nós é salvação. Para nós a gente sabe que Jesus Cristo está voltando, que o reino está perto. A gente vê as coisas espirituais acontecendo no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família. Então veja que ninguém entra para o céu. Todo mundo entra por alguma causa deste mundo. E depois Jesus revela o reino dos céus. Aí tu sabe se tu é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um discípulo. Aí você vai saber se você é um discípulo de Deus, se o reino dos céus está manifestado na tua vida. Aí depois, meus irmãos, que tu conhece o reino dos céus, tu sente gozo e prazer de estar lá. Você quer saber mais desses mistérios, em nome de Jesus. Agora tu vai falar para uma pessoa lá, que tu deixou a vaidade, porque tu quer se salvar, ela não entende. Vai falar para uma pessoa que tu deixou a sensualidade, porque tu quer se salvar, ela não entende. Vai falar para uma pessoa que tu está orando para casar, que é lá numa igreja de Porto Alegre, ela não entende. Vai falar de uma pessoa que está fazendo, ela não entende, porque ela não chegou ao nível de conhecer o reino. Mas no momento que tu conhece o reino, tu passa a temer a Deus e passa a buscar a tua salvação. E aí entra naquilo que Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O resto é acréscimo. Um carro é um acréscimo, um celular é um acréscimo, um relógio é um acréscimo, um filho é um acréscimo, um casamento é um acréscimo. Aí você vai perceber que você só foi buscar acréscimos, mas Deus te revelou o reino dos céus. Porque tudo que tu for buscar é um acréscimo. Mas agora quando tu busca o reino dos céus, Ele vai acrescentando essas coisas, porque sabe que é necessário para que a gente venha viver aqui nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, meus amados irmãos, maravilhoso. O Espírito Santo de Deus me guiou nessa dimensão. Eu tenho certeza que eu falei com vidas aqui, e que o Espírito Santo de Deus falou em nome de Jesus.